Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. Eu estou fazendo um conjunto de programas a respeito do projeto Filadélfia, onde um destroyer americano que deveria ficar invisível ao radar, ele se escafedeu, ele sumiu, ele viajou no tempo e deu um salto de 40 anos. Eu não estou comentando apenas o fato em si, todas as ocorrências, tudo o que aconteceu de certo e tudo o que aconteceu de errado. Eu estou comentando desde lá de trás, desde os primórdios de onde começou tudo isto, lá por 1910, 1920, ainda em alguns casos até 1800 e um pouquinho antes, para que os senhores e senhoras possam ter uma visão geral do que realmente aconteceu. E não apenas aquele momento em que ele desapareceu, ficou 4 horas e voltou novamente. E nesse tempo ele deu um salto para o futuro, só que em 1843 ele pulou para 1943, ele pulou para 1983, porém ele ficou lá por um período maior do que 4 horas. 4 horas foi o período de ausência em 1943. Bom, no último programa, eu li a pergunta número 13 e a sua respectiva resposta. Hoje nós vamos começar com a pergunta número 14. Eu vou seguir isto até que complete por volta de meia hora, então eu interrompo para continuar na próxima palestra. Bom, a pergunta número 14 que foi feita ao Sr. Bielek é: eu tenho duas perguntas. Uma delas tem a ver com a sua viagem ao futuro, onde viu o doutor que estava encarregado do experimento Fênix e que estava encarregado também do experimento Filadélfia. Você sabia que tinha ido e então você voltou. Você sabia que estava no futuro, mas na época o doutor não sabia. Isso está correto? A pergunta foi bastante extensa. E bem, então a resposta: não, não, ele sabia. Ele, em 83, sabia onde ele estava. Aí vem a pergunta número 15. Ah, mas em 43 ele não sabia. E a resposta: não. Ele não sabia disto na época. Eu, eventualmente, disse-lhe o que estava acontecendo. E é por isso que ele escreveu um relatório, porque ele veio a conhecer os fatos. Vamos então à pergunta número 16. Quando isto foi escrito? Em 43 ou em 83? E a resposta: em 43 houve uma série de relatórios que foram escritos, e ele conhecia os fatos, sabia o que tinha dado errado no acoplamento do futuro, e foi-lhe pedido em 47 que ele ressuscitasse o experimento. Ou seja, foi pedido a ele que em 1947 fizesse novamente o ressuscitamento desse experimento Filadélfia. Bom, temos então a pergunta 17. Mas é sobre isso que eu estou curioso. Se você teve de contar-lhe o que havia visto no futuro e ele estava quase o mesmo? Resposta: ele não acreditou nisto. Ele muito certamente não acreditou nisto no início. Eventualmente, ele passou a acreditar. Pergunta número 18. Você o persuadiu disto? E o Bielek disse perdão. E o ouvinte refez a pergunta: foi devido à sua persuasão que ele acreditou em você? Resposta: não, nananina, não. Não foi inteiramente devido a isto. Havia outros elementos envolvidos. Pergunta número 20. A segunda pergunta tem a ver com o comentário daquela outra pessoa a respeito de Pearl Harbor, dizendo que dentro de algum tempo nós iríamos estar em guerra com o Japão. E eles estavam vindo bombardear Pearl Harbor. Eu não sei, pode ser que esteja errada,
mas eu pensava que Pearl Harbor tinha sido uma completa surpresa para nós. A audiência riu e se manifestou com algum barulho. Bom, eu não sei se eu vou ler esta resposta, porque tem a ver com algo importante que é o ataque a Pearl Harbor. Eu vou dar uma pequena lida para verificar se eu posso ou se eu devo ler essa resposta. Um instante. Bom, acho que eu vou ler. Isso já é de domínio público, eu vou ler a resposta. Bom, a resposta foi: desculpe, senhora, não foi nenhuma surpresa para a administração. Eles levaram as coisas de tal modo para os japoneses nos bombardearem e pudéssemos então entrar em guerra. Isso foi planejado pelo ex-presidente e por George C. Marshall. Os únicos no escuro sobre isto eram o almirante Kenwell e o general Short, que estavam em Pearl Harbor na época. Não lhes foi dito o que iria acontecer. Eles pediram uma corte marcial imediatamente depois. Eles foram afastados dos seus postos. E isto quando eles pediram a corte marcial, porque eles sabiam que alguma coisa errada estava acontecendo. Eles não tiveram o seu pedido atendido, senão depois que a guerra terminou. Nota: eu não pude compreender os nomes orientais aqui mencionados. E quando, claro, colocamos frente aos registros, dos registros capturados dos japoneses em inteligível, e todo o gabinete de paz, e Tojo, e a coisa toda, e o modo como eles foram incessantemente empurrados por Roosevelt até eles procurarem lavar sua honra. Eles começaram a deslocar a sua frota para atacar. Eles queriam chegar a um acordo com os Estados Unidos sem guerra. Aí vem a pergunta 21. Isso é de conhecimento comum? Bielek continua então falando. Roosevelt não queria assim. Agora, houve alguns militares que não fizeram nada, que sabiam o que estava acontecendo. Algumas alta-patentes, mas não o pessoal estacionado em Pearl Harbor. Pergunta 22. Eu tenho uma pergunta. Você lembra se o Dr. Henry Wu estava ligado ao projeto Arco-Íris? E a resposta dele foi: qual era o nome? E a pergunta foi feita melhor, com mais clareza. Henry Wu. Ele era um cavalheiro da quarta geração de chineses. Ele era um físico ligado à R&D, à Marinha e ao Pentágono. Resposta: Henry Wu. Bielek fez um tom de surpresa e ele repetiu a pergunta. Wu, W-O-O. E a resposta: Wu. Não, não me lembro de ninguém com esse nome. Não neste ponto. Se ele tinha alguma conexão com o projeto, é possível que estivesse em Princeton ou em algum outro lugar. Você vê, havia um monte de pessoas ligadas com este projeto e que não pertenciam à equipe. Quer dizer, formalmente ligados à equipe de Princeton. E eles nunca apareceriam nos registros. E eu procurei em todos os que estavam disponíveis nos arquivos. Claro, o Dr. von Neumann está lá. O senhor Nikola Tesla, não. Ele nunca esteve em equipe. Ele nunca esteve na equipe. Gustave Le Bon não está lá. Não encontramos nenhum registro dele, embora ele pertencesse a ela, pelo que eu sabia. Claxton estava na equipe, mas sob um nome diferente naquela época. Clarkston era um pseudônimo, uma cobertura. Não Clarkston,
ele atendia por um nome diferente, pois Clarkston era então um pseudônimo, exatamente como Reinhardt era um pseudônimo para o senhor von Neumann. Nunca ouvi sobre esse nome, não. Pergunta número 25, insistindo no Dr. Wu. Vamos lá à pergunta. O Dr. Wu, que foi designado pela Marinha para investigar os relatos de UFOs, era isto? E o Sr. Bielek disse, podia ser. Aí veio uma nova pergunta. Bem, ele mencionou Ruppelt. Ele encontrou e conversou com o Ruppelt. E ele mencionou algumas outras pessoas. Eu penso que talvez ele poderia estar ligado. E o Sr. Bielek respondeu, eu não estava envolvido neste ponto com qualquer investigação sobre UFOs. Eu estava em outro departamento da Marinha, que surgiu, aparentemente, de modo simultâneo, e, obviamente, numa época muito posterior a agosto de 1943. Você aí tem uma pergunta? E a pergunta 27, sim, você disse que em 1943 você foi para 1983 e voltou para 1943. E quando sua memória voltou em 1988, isto mostraria que, nesta dimensão em particular, você estaria possivelmente em algum lugar em 1983? Você sabe o que eu estou falando? Você estava em dois lugares em 1983? E a resposta do Sr. Bielek é verdade. Em 1983, eu era Alfred Bielek. Estava trabalhando em Los Angeles, Califórnia. Eu fui mandado para bem longe da costa leste. E uma nova pergunta, então. Então, o universo é como um holograma no qual você pode ir para diferentes lugares do tempo? Isto é somente um outro contínuos. E o Sr. Bielek disse, você entra aqui em alguns problemas bastante complexos em termos de tempo. O homem que fez um grande trabalho sobre isto foi o Dr. Norman Levinson. Nota, e outras vezes Bielek chamou esse mesmo personagem de Henry Levinson, ou Leverson, ou Levinson. Teria ele mudado de ideia? Ou queria transcrever isto? Bobeou, R.A. Bom, aí foi um comentário estranho, né? Bom, vamos continuar a leitura. Que não aparece em qualquer das biografias de quem é quem na ciência da matemática. Ele é americano. Eu sei que ele escreveu 3 livros. Ele era um professor assistente de matemática no MIT, Massachusetts Institute of Technology, em NT, em 1955. Aqui vale uma brincadeira. Em 1955, eu cheguei no Brasil. Terminada a brincadeira, vamos continuar a leitura da resposta do Sr. Bielek. Quando, então, tornou-se professor titular. E foi assim até morrer em 1974. Ele nasceu em 1912. E ele figurou com destaque nos bastidores do experimento Filadélfia, porque ele desenvolveu as equações de tempo e um trabalho previamente feito, e elas são totalmente classificadas. Ou seja, até aquele momento, em 13 de janeiro de 1990, estes detalhes eram classificados, e eu tenho a impressão que ainda hoje o são. Continuando a leitura. Você terá muito trabalho para encontrar seus livros. Ele escreveu um livro intitulado Equações Diferenciais Ordinárias, publicado pela McGraw-Hill.
Acredito que em 1974. Tenho todos os dados. Se você estiver interessado, eu tenho os nomes e os títulos e os números usuais dos livros, mas eu nunca os encontrei em qualquer livraria em Fênix. Finalmente, em minha última viagem de volta ao leste, fui até Princeton. Eu digo, se eles existem em algum lugar, só pode ser em Princeton. Bem, eles os tinham nos cartões de arquivo, mas não nas estantes da biblioteca da faculdade. Mas no instituto eles tinham os livros nas estantes. Aí vem uma nova pergunta, a pergunta 29. Bem, você sabe como isso aconteceu? Então você pode me dizer, ou isto é pontinhos? Resposta do Sr. Bielek, não. Ele tornou-se um escritor maldito. Não porque fosse uma má pessoa, mas devido, aparentemente, à natureza do seu trabalho. É por isso que não existem referências a ele na literatura científica. Eu não posso compreender isto, a não ser que seja deliberado. Uma nova pergunta. O que eu estava dizendo é: você sabe como você estava em dois lugares, no mesmo lugar? Quero dizer, em dois lugares diferentes, no mesmo ano? Você compreende que como? Resposta do Sr. Bielek. Bom, em termos de tempo temporal, você pode dizer que eu estava em dois lugares ao mesmo tempo. Eles estavam separados, mas em termos do meu eu estava em um único lugar, o qual você terá de seguir o progresso do indivíduo através do tempo nos laços de retorno, loop backs. Quais lugares seguir? Este é um conceito muito difícil de compreender, a menos que você soubesse alguma coisa de matemática. Mesmo a matemática é muito difícil, mas isso pode ser expresso em termos de viagem através do tempo de vários laços ou loops. Você pode seguir. Se você não atravessar o seu próprio caminho no mesmo lugar, você não terá uma situação bastante desastrosa. E aí vem uma pergunta crucial. Isso aconteceu uma vez? E o Sr. Bielek, perdão? A nova pergunta. Isso aconteceu realmente? Não são apenas palavras? Então, isto tudo acontece de uma vez? Não consigo pensar sobre isto. E o Sr. Bielek explicou. Se você estiver para atravessar o seu próprio caminho, você teria um sério problema. Você pode desaparecer, mas, contanto que você não atravesse o seu próprio caminho no mesmo lugar físico, onde possa alcançar e tocar a si mesmo, então digo, não há problema real. E aí o senhor Bielek, para fugir, disse, você aí tem uma pergunta? E veio então a pergunta número 33. Sim, tenho duas perguntas. A primeira é sobre a data de 12 de agosto. Esta aqui vale um comentário meu. Esta é crucial. Este 12 de agosto foi escolhido a pinça, a dedo, por pessoas lá de cima. Continuando a leitura. O modo como compreendo isto, depois de ouvir você, era que seria pura coincidência que o desastre tivesse ocorrido em 12 de agosto, e que era também uma segunda coincidência que a conexão com o projeto Fênix também tenha sido realizada no dia 12 de agosto. Se nenhuma delas tivesse sido realizada naquelas datas, então você não teria uma ligação com o hiperespaço. Isso está correto? E vem então a resposta do Sr. Bielek. Sim, está correto.
senão extensão que o projeto Fênix estava, na extensão em que o projeto Fênix estava, é preocupante por causa das séries de experiências que estavam sendo feitas há 2 anos e meio. E pelo que eu entendi, dos registros que foram capturados, se vocês quiserem assim, por um certo amigo, quando fomos lá na área, depois deles a terem abandonado, eles deixaram um monte de documentos e livros para trás. Eles iniciaram uma operação no dia 1º de agosto de 1983. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, devido ao primeiro dos picos de biocampo, em 12 de agosto, o qual, a propósito, não é uma data exata, devido ao sistema de calendário, que não é absolutamente preciso, e os picos não ocorreram com traços de precisão no tempo dado aquele dia. Atualmente, poderia ser mais um dia ou menos um dia, ou seja, dia 11 ou dia 13 de agosto. Naquele ponto, não era. Se o Eldridge não tivesse feito aquele experimento no dia 12 e esperasse 2 dias, com toda a probabilidade não haveria aquela ligação. Mas alguém insistia que tinha que ser exatamente no dia 12. Isto foi um acidente? O próprio Sr. Bielek faz a pergunta. Acidente? Nós questionamos isto seriamente em retrospecto. Se foi um acidente que aquela data não tivesse sido dada, eles sabiam muito bem que von Neumann iria espremer cada minuto e segundo que pudesse para conseguir fazer mais testes e modificações. E, portanto, eles sabiam ele faria dia 12, ou que esquecesse. Ou seja, as autoridades deram ao senhor von Neumann um prazo. Ou faz no dia 2 ou cai fora. Zé Fini. Ele não era do tipo de pessoa que iria esquecer aquilo e estava esperando pelo melhor e colheu o pior. Como eu disse, essa data, agora é comigo, não é com o senhor Bielek. Como eu disse, essa data, 12 de agosto, foi criteriosamente escolhida, não só pela cúpula das Forças Armadas Americanas, por alguém mais acima, muito mais acima, que vem desde 1800 isto. Vamos continuar. Aí temos a pergunta número 34. Da segunda vez, foi também coincidência que eles não tinham deliberadamente montado aquilo para tentar recebê-lo naquele momento? Ou eles sabiam que você estava vindo? E aí o senhor Bielek diz, você está falando sobre 1943 ou sobre 1983? E o espectador disse, 1983. E o senhor Bielek complementou, este foi um projeto totalmente diferente. E se a operação no tempo, àquela época, foi devida a algum conhecimento prévio do que estava acontecendo em 1943 ou não, eu não sei. Eu não posso responder isso, porque simplesmente eu não sei. Essa resposta, um comentário meu, é muito interessante. Eu não sei. A próxima pergunta foi: a outra pergunta que eu tenho parece uma espécie de objeção. Nós abordamos mais cedo o bombardeiro stealth, mas isto parece um pouco ridículo, que nós gostamos tanto, que nós gastamos tanto em cada aeronave, por achar que aquilo funcionaria perfeitamente. Provou-se que isto funciona perfeitamente. Eles não podiam ter moderado
isto agora e cortar os custos tremendamente? A pergunta do espectador foi: se eles sabiam de tudo, por que gastar tanto dinheiro? Não podiam cortar esses passos todos e ir diretamente ao ponto? Essa foi uma brincadeira minha. Bom, e o Sr. Bielek então respondeu: eles provavelmente adaptaram esse tipo de maquinário para outra aeronave. Você se lembra da história do ataque dos israelenses a Entebbe, na África, para resgatar algumas centenas de judeus que estavam sendo mantidos prisioneiros lá na época? Existe um filme documentário de longa-metragem feito sobre isto. Os fatos são que, quando o Estado de Israel conduziu seus aviões através da África, todos os radares estavam operacionais à época. Porém, nenhum apanhou os aviões atravessando a África. Eles atingiram Entebbe de surpresa, sem nenhum aviso prévio. Eles tinham o sistema para bloquear o radar. Eu vou repetir a observação do Sr. Bielek. Eles tinham sistemas para bloquear o radar. E aí, uma nova pergunta. O que você experimentou? O que você viu quando se moveu através do tempo? E o Sr. Bielek, desculpe, ele repetiu a pergunta, o espectador. O que você experimentou quando se moveu através do tempo? E o Sr. Bielek, então, explicou. É algo do qual não se tem muita experiência. É uma sensação de queda. É como se você saltar de um edifício muito alto e você não pode ver o fundo, não sabe onde está indo, ou se você cairá em um abismo, algumas centenas de metros abaixo. Você está caindo e você sabe que está caindo e tem o sentimento da queda e não sabe onde está indo ou o que está realmente acontecendo. É algo similar a isto. Nós não sabíamos o que estava acontecendo à época. Não tínhamos nenhuma ideia naquele instante quando isso aconteceu pela primeira vez. Essa é uma resposta muito bonita. Eu vou repeti-la novamente para ficar caracterizada para os nossos ouvintes. Então, a resposta do Sr. Bielek à pergunta: o que você experimentou quando se moveu através do tempo foi algo do qual não se tinha muita experiência. É uma sensação de queda. É como você saltar de um edifício muito alto e você não pode ver o fundo, não sabe onde está indo, ou se você cairá em um abismo, algumas centenas de metros abaixo. Você está caindo e você sabe que está caindo. E tem um sentimento de queda e não sabe onde está indo, ou o que está realmente acontecendo. É algo similar a isto. Nós não sabíamos o que estava acontecendo à época. Não tínhamos nenhuma ideia naquele instante, quando isso aconteceu pela primeira vez. Aqui vale uma observação minha, acho que foi no filme dos Homens de Preto, em uma das séries, talvez o terceiro filme, em que aquele rapaz teve que viajar no tempo para salvar o amigo dele. Ele subiu no prédio mais alto, pegou o dispositivo de viagem no tempo e disseram a ele: você tem que pular deste edifício sem medo para ver o que vai acontecer. Ele pulou e caiu alguns anos atrás para ajudar o amigo dele. Bom, terminada a minha observação, vamos continuar a resposta do Sr. Bielek. Este parece ter sido o fim da conferência. Ah, desculpe. Essa aqui agora é a observação da pessoa que fez essa transcrição. Ele diz o seguinte: este parece ter sido o fim da conferência. A anfitriã que conduzia a conferência agradeceu ao Sr. Bielek por ter gasto seu tempo ali e compartilhado a informação que ele tinha sobre o experimento Filadélfia, e este foi o fim desta fita. Bom, este foi o fim da fita, mas não acho que o fim de tudo que nós vamos
comentar ainda. Tem bastantes coisas ainda que eu preciso comentar. Vou fazer o seguinte, eu vou estender hoje, já estamos com meia hora, mas eu acho que eu vou dar uma leitura aqui, e tem depois uma outra conclusão. Então, vamos lá. O comentário da pessoa foi: houve uma fita anterior a esta, em dezembro de 1989. Como foi dito acima na transcrição de Alfred Bielek, parece que a Amy Torme fez esta fita de vídeo. Se ela existe e alguém tem as conexões certas para receber esta fita, por favor, me contacte. Eu sou o Rick Anderson. E, por favor, se alguém tiver, me contacte. Eu sou João Batista e gostaria muito disso. Uma coisa a mais, se você pensa tentar localizar esta pessoa, como foi mencionado antes, Preston Nichols, parece que irá ele mesmo fazer uma viagem no tempo. Da transcrição, pelo que entendi, ele foi visitado em 1983 e 84 por um representante da Torm M. Na foto, ele parecia cerca de uns 10 anos mais velho. Muito bem, nós estamos agora em 1991, mais ou menos 10 anos depois de 1983 ou 1984, que ele teve esta visita da M. Muito em breve, este homem, Preston Nichols, estará indo fazer alguma viagem no tempo. Se pudermos juntar nossos esforços e tentar localizar este homem, ou então o senhor Bielek, nós poderemos finalmente ir fundo na verdade desses 48 anos de mistério. Ele diz: eu espero que vocês tenham apreciado isto, e sendo assim, gostaria de ouvir os seus comentários com relação ao experimento Filadélfia, UFOs e outras coisas que serão mencionadas neste documento. Também gostaria de saber de vocês se alguém fez mais pesquisas sobre esta experiência. Gostaria também de saber o paradeiro do Sr. Alfred Bielek. Por favor, contactem-me. Eu vou dar agora o endereço deste senhor, que é CRC Technology Initiation ATT, Clyde Taipei, 7809 Cypress Street, West Monroe, Los Angeles, 71298282. Ele dá outros telefones e outras coisas, mas eu prefiro não dizer agora. A fita atual de vídeo da qual esse documento foi transcrito está à venda em Phoenix, Arizona, em uma livraria. Pelo que entendo, o proprietário da livraria esteve na conferência sobre os UFOs e gravou-a. A qualidade da fita é muito pobre, mas isso realmente não importa. O que importa, o que é importante é a conferência em si. Eu espero que o autor desta fita não se importe que eu tenha transcrito para ele esse documento. Não havia nenhuma indicação de copyright na fita. Ao invés de copiá-la, decidi transcrevê-la para este documento e compartilhá-lo com as partes interessadas. Se qualquer de vocês puder contactar William Moore ou Charles Berlitz, espero que dê uma cópia para eles. Pode ser que isto ajude em suas pesquisas e, finalmente, cheguemos à verdade sobre o experimento Filadélfia. Pode ser que eles tenham mais sorte em tentar ir no encalço do Sr. Bielek. Aqui tem uma nota do corretor deste arquivo, de Rick Anderson. Enquanto fazia a correção gramática e ortográfica deste arquivo, em outubro de 1992, eu topei com a seguinte informação. Al Bielek reside em Phoenix, Arizona. Seu número de telefone não está no catálogo. Preston Nichols vive em East Ridge, Long Island, Nova York. Seu telefone normalmente está ligado a uma secretária eletrônica que diz: ele não está mais recebendo chamadas, menos que você
Sinta que você merece falar com ele. Não estou certo do paradeiro do Duncan Cameron, mas acredito que ele ainda viva em Long Island. Bom, tem muitas coisas ainda que eu teria que ler. Isso vai ficar muito extenso e maçante. Eu vou ler na próxima palestra. E para fazer uma complementação e um arranjo final. Bom, então eu paro por aqui hoje e desejo a todos e a todas uma boa noite, um bom dia, em onde quer que esteja. Por favor, se gostaram dessa palestra, clique naquele breguetinho do gostei. Isso vai nos auxiliar a conseguir produzir mais palestras para os senhores e para as senhoras. E eu agradeço por tudo. Eu sou João Batista. Namastê.